Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de Ditirambo. Na mitologia grega, uma das 9 musas é Terpsícore, a deusa da dança e do coro. O Ditirambo é citado já no século 7 a.C., também na obra do historiador grego Heródoto, falecido em 430 a.C., e estará na Grande Dionísia de Pisístrato. Segundo Isabel Castiajo, em O Teatro Grego em Contexto de Representação, a performance dos ditirambos, conhecidos como coros circulares, era o primeiro das Dionísias. Ainda antes da instituição do teatro, o papel do coro era extremamente relevante, portanto era ele o responsável pelos ditirambos, os quais estão provavelmente na origem da própria arte da representação. Uma das funções mais importantes do coro é, sem dúvida, de narrador, desde os primórdios da sua existência, porque os ditirambos não eram mais do que narrações cantadas de acontecimentos. Bom, para a gente esclarecer tudo isso e tentar descobrir, afinal, o que são os ditirambos, temos aqui a professora Juliana. Tudo bem, professora? Como vai? Então, boa noite. Eu cumprimento o Afonso e quem nos ouve neste encontro sobre esse gênero que tanta discussão gera e tão difícil é de ser aprendido, que é o ditirambo. Espero colaborar em alguma medida para pensarmos, né, esse pequeno enigma ou esse grande mistério que é o ditirambo da Grécia Antiga. Muito obrigado. A senhora fez suas pesquisas nessa área, né, da música, do canto, da poesia? Da música, não. Não posso dizer que fiz. A música é um território específico. Há grandes estudiosos de música grega antiga. Não, o meu campo é dos estudos da poesia, e especificamente, sobretudo tenho me dedicado à poesia arcaica, então aquele recorte, né, que vai mais ou menos dos 800 aos 480 a.C., na verdade, entrando ainda um pouco depois, porque trabalho sobretudo com os gêneros poéticos que modernamente são chamados, e aí usamos essas aspas aqui sinalizadas de lírica, mas que por uma conveniência econômica, mas que não são o que hoje na poesia moderna nós chamamos de lírica. Na verdade, são gêneros independentes, autônomos, que são a elegia e a mélica. Esta, sim, aquela que podemos chamar corretamente de lírica, porque é a canção para performance ao som da lira. Então, há uma dimensão desse gênero que é o que eu principalmente tenho estudado. Também tenho estudos sobre tragédia, enfim, tenho aquela antologia de elegia, elegia grega arcaica, com o meu colega Rafael Brunhara, da Federal do Rio Grande do Sul, nosso egresso aqui da USP. Mas a mélica tem sido realmente o gênero ao qual eu mais tenho me dedicado, e tem uma dimensão que, de fato, talvez por isso você tenha pensado, tem essa dimensão da canção e, portanto, da música. Mas eu estudo aquilo que, de fato, chegou para nós desse gênero, que é o texto, como das tragédias, como das comédias. Quer dizer, tudo isso se transformou em texto na Biblioteca de Alexandria e chega para nós como texto. Não existiu assim, mas existe assim para nós. Então, trabalhamos aqui com, digamos, o que é possível e concreto, o que é possível, digamos, o que é tangível e concreto para nós, dentro de uma defasagem, de um anacronismo absolutamente incontornáveis. Então são esses os gêneros com os quais eu mais tenho trabalhado. Ainda haveria um terceiro, quarto, o iambo ou jambo, o epigrama. Então são todos, às vezes,
é um conjunto tão grande, tão plural, que às vezes nós dizemos são gêneros não hexamétricos e não dramáticos. Quer dizer, então não é nem o teatro e nem, né, os gêneros que pertencem a esse conjunto grande da poesia hexamétrica, em que nós inserimos Homero, Hesíodo, né, os poetas do ciclo épico e assim por diante. Bom, vocês viram que, para começar, já tem toda essa complexidade, né? Imagina, né? Eu estou tentando achar um conceito também, né? E eu procurei o Aurélio Privitera, e ele vai dizer assim, que o ditirambo evolui do canto cultual ao espetáculo musical. O que me chamou a atenção é que nessa breve definição, aparece 2 vezes a música, né? Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho do que a senhora chama de cultura da canção, que iria mais ou menos de 750 a 400 a.C., por favor. Isso é absolutamente crucial, né? Entender a Grécia arcaica como uma cultura da canção, ou song culture, né? É absolutamente fundamental para entendermos a poesia que vem de lá. Que a grande poesia, se nós pensarmos em termos do cânone, sem nenhum sentido além daquilo que acabou sendo escolhido como os grandes referenciais, né, o conjunto que acabou sendo escolhido como aquele que contém os grandes referenciais, então nós necessariamente vamos nos inserir nessa cronologia que você apontou. Digamos, para arredondar, dos cerca de 800 aos 400 a.C. fica mais fácil. Né? É o período da song culture. Essa expressão, e eu posso até mostrar aqui, essa expressão ela tem autoria. Né? É uma expressão cunhada por um estudioso chamado John Harrington, num livro de 1985, que eu sempre digo está muito longe de perder o seu brilho e a sua importância. Né? Que se chama Poetry into Drama. Né? E o subtítulo é justamente Early Tragedy and the Greek Poetic Tradition. Quer dizer, a tragédia não se faz, a tragédia é muito, claro que é muito forte no nosso imaginário, né? Mas ela não se faz nem de uma hora para outra e nem no vácuo. Né? Ela vai se nutrir de uma longa tradição poética que é uma tradição de canção solo e de canção coral. Né? A song culture, portanto, o que é essa nomenclatura que o Harrington define logo na abertura do seu estudo? O que ela projeta para nós? Um mundo majoritariamente oral. Um dos marcadores para nós falarmos de Grécia arcaica é a reintrodução de um sistema de escrita que desta vez será o famoso alfabeto grego. Né? Famoso porque todo mundo conhece pelo menos algumas letrinhas. Né? Mas essa reintrodução ela não vai significar que uma cultura da escrita se instaura imediatamente. Ora, se a cultura não se produz pela escrita, ela se produz por aquilo que nós temos, que é nosso, que é natural à nossa expressão, que é a fala, o verbo, né? A voz. A cultura da canção é uma cultura, portanto, majoritariamente oral e uma cultura em que tudo acontece pela boca e pelo ouvido. Né? Tudo circula pela boca e pelo ouvido. Inclusive e claro, a memória, não? Não, e se circula pela boca e pelo ouvido, significa que é uma cultura em que a memória é um elemento absolutamente crucial. E, claro, o que garante a memória? A repetição. Não é à toa, eu sempre digo para os alunos, não é à toa que nós temos nessa cultura uma deusa que se chama Mnemocine, que é a deusa memória, e que vem a ser, não por acaso, a mãe das musas, que são as deusas do canto. Você lembrou de Terpsícore, da dança, do canto, da música. Quer dizer, vejam como
esses elementos estão assim intrinsecamente conectados. Tá? Nessa cultura, portanto, nós temos o que nós chamamos de poesia, quer dizer, é poesia, mas não é poesia como nós entendemos, tá? Como um objeto produzido pela escrita e que circula pela escrita, tá? A despeito de você, de mim, porque não está inserida na nossa vida pragmática. Nesse mundo, não. Pelo poder justamente de memorização que a poesia oferece, a canção, a poesia que é canção, ela vai ser um instrumento poderoso de preservação dos eventos importantes para a vida de uma comunidade, como também dos seus valores e dos seus referenciais. Então, nesse sentido, nesse mundo da cultura da canção, justamente a poesia ela é um instrumento de um veículo de disseminação, de preservação e de disseminação, tá? Porque pela circulação de ideias, de códigos ético-morais, daquilo que é histórico, né? Daquilo que, enfim, faz parte ou compõe o tecido que conecta os indivíduos de uma comunidade como patentes a ela. Né? E também os ritos de passagem, né, professora? Não, às vezes, no imaginário, essa ideia do rito de passagem, ela está muito marcada em várias culturas de tradição oral, ou em várias sociedades tradicionais, que são essas sociedades majoritariamente orais, pré-letradas, portanto, pré-monetárias, inclusive. Mas a Grécia, toda vez que se quer usar a categoria antropológica de rito de passagem, você terá problemas. Então, rito de passagem, não. Tá? Não é uma nomenclatura que possamos, né, e um conceito que possamos realmente usar. Mas é um mundo extremamente ritualizado, porque justamente qual é a ideia da tradição? Estou dizendo que é um mundo da tradição. Se é um mundo da tradição, é um mundo em que justamente como é que você preserva, tá? Aquilo que é importante para a comunidade, inclusive repetindo ações. Tá? Então, quando nós dizemos que alguma coisa é executada de uma maneira tradicional, esse tradicional acaba integrando-se a uma ideia do ritual, porque é esse elemento que garante, né, a permanência e que, digamos, eleva aquela ação como uma ação particularmente relevante dentro da comunidade. E, claro, isso no mundo que é esse mundo da cultura da canção, que é um mundo que nós também chamamos, é o mundo do pensamento tradicional, é o mundo do pensamento mítico, são designações sinônimas. Né? É um mundo que não concebe a existência sem os deuses, e que não concebe separações caras a nós, tá? No nosso mundo moderno, como o laico e o sagrado. Isso tudo, a dimensão cultural, cívica, política, isso nesse mundo é um todo só, é uma coisa só. Então, esse mundo da cultura da canção é um mundo em que, portanto, a poesia ela é poesia de performance. Ela só existe no momento em que ela é apresentada para uma audiência, num certo contexto, de certa maneira, né, certa modalidade, que estarão articuladas necessariamente ao tipo de canção e, portanto, a matéria, a linguagem, a tudo aquilo que a compõe. Quer dizer, num mundo em que outra distinção cara para nós, quando discutimos, né, poesia moderna, é
o problema da relação do interno com o externo. Nesse mundo, isso nem se coloca, porque se a poesia de performance, ela só existe integrada à vida das comunidades. E, nesse sentido, quando o poeta apresenta a sua composição, essa composição foi pensada do ponto de vista interno e externo conjugados, né? Porque tudo está sob o princípio do toprepon, da adequação. Quer dizer, o local de performance, o modo de performance, a matéria do que eu estou trazendo, a linguagem, tudo tem que estar harmonicamente articulado. Então, é um mundo em que, pela canção, eu existo. Pela canção, eu penso o mundo. Pela canção, eu guardo a memória, né, daquilo que é relevante para a comunidade, porque, de fato, a poesia como a canção são, por natureza, mnemônicas. Para lembrar aqui a mnemocília, a deusa mnemocília, são mnemônicas, quer dizer, tá? Elas naturalmente trabalham com elementos de repetição de som, de repetição de palavras, que justamente não só tornam aquele, digamos, a forma torna, né, possível a memorização e potencializa a memorização. Né? Então, quando nós falamos em cultura da canção, nós estamos falando de digamos assim, de toda uma maneira de viver e de existir e de ser que diz respeito não só à poesia, né, mas ao modo como a cultura funciona, como o imaginário se constrói. Né? E nesse mundo, quer dizer, nós estamos falando sempre de canção, e quanto mais forte o elemento, digamos assim, quanto mais a performance se destaca na própria maneira de existir de um gênero, né, mais a canção realmente fica ali patente. Né? O que eu quero dizer com isso? Você tem gêneros como a poesia hexamétrica, que está dizendo todos os versos da Ilíada, da Odisseia, dos hinos homéricos, da poesia hesiódica, serão todos eles, linha depois de linha, hexâmetros. Isso significa que eles terão o mesmo ritmo, o que dá até uma qualidade meio mântrica, né, para o canto desses versos. Não espanta, portanto, que vai acontecer uma mudança em termos de performance, com o tempo a performance vai passar a ser recitada, porque você não tem muita variação rítmica, você não tem essa intensidade. A mesma coisa vai acontecer com a elegia. Né? Então, a poesia hexamétrica ela é cantada com acompanhamento de um tipo de lira, a cítara ou a forminge. A elegia era cantada com acompanhamento do aulós, que era um instrumento de duplo cano, né, de sopro, mas ela também vai passar a ser recitada porque o ritmo é o dístico elegíaco, assim, de 2 em 2 versos, um hexâmetro e um segundo verso que conjuga dois meio-hexâmetros. Né? A gente chama de pentâmetro, mas não é bem isso, são 2 metades em seguida de um hexâmetro, 2 hemistíquios, como a gente diz. Então, também é um ritmo muito constante, muito chapado, vai passar a ser recitada. Né? Agora, quando nós falamos da mélica, esse termo que você não vai encontrar no Roaes e nem nenhum dicionário, né? Nós estamos falando do melos, né? Daquilo que mais frequentemente os próprios poetas chamavam de melos, um termo que ficou no nosso vocabulário musical, a melodia, né? O melódico, e também chamavam muito frequentemente de himnos, o hino, que no sentido mais básico, primeiro significa canção celebrativa,
e chamavam também, às vezes, mais tardiamente, sobretudo, de aisma, que é outro termo para canção. No caso da mélica, a definição é justamente canção para performance ao som da lira em modo coral ou solo. Quer dizer, veja que não há na mélica, na definição do gênero, elementos de forma ou conteúdo, mas ela é definida pela performance. Né? Então, isso dá para. E nós nunca ouvimos falar que a mélica vai passar a ser recitada. O que vai acontecer é que a mélica, como teatro, como todos os gêneros, vão se transformar em texto lá na Biblioteca de Alexandria, tá? No mundo já de cultura da escrita plenamente acabou a cultura da canção, né? Depois dos 400. Então, é um mundo. Biblioteca de Alexandria, a gente está em 250, mais ou menos, antes de Cristo. Então, é um mundo da cultura da escrita. Mas a mélica, enquanto ela existe no mundo que é o dela, de fato, ela é sempre canção. E é canção que, assim, de intensidades as mais variadas em termos de ritmo, né? Algo que nós podemos ver, embora tenhamos perdido a música, nós podemos perceber isso pela métrica. Porque a métrica da mélica coral da mélica, aliás, e da mélica coral particularmente, é de uma variedade desnorteante, não só em termos digamos, do modo como os metros se apresentam, mas até do ponto de vista do modo como da tradição de estrutura métrica que nós temos ali. Por exemplo, Safo, que é tão conhecida, que é uma poeta mélica, uma poeta da canção, ela está no mundo lésbio-eólico. A tradição lésbio-eólica, ela pensa os metros e ela organiza os metros de uma forma completamente diferente daquela, por exemplo, da tradição dórica, a qual se liga, para citar um poeta bem conhecido, Píndaro. É completamente outro modo de funcionar. Então, não só nós temos muita variedade métrica, mas nós temos até a própria, digamos, linguagem da métrica é diferente. Né? O modo como ela se estrutura, o modo como ela é pensada. O que a senhora está falando são aquelas sílabas mais longas e mais E curtas. breves, Né? exato. Tan, 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 tan. Exatamente. Acho que para que fique até para enfatizar isso que eu estou dizendo, enquanto a nossa métrica de poesia moderna é por tonicidade, né? Sílaba tônica, sílaba mais forte, é assim que a gente conta os nossos metros, a métrica grega ela é quantitativa. Quantidade de quê? De tempo de pronúncia. Né? Então ela e nós só temos, a variedade é absolutamente desnorteante, como eu disse, mas é incrível, porque nós só temos duas possibilidades. Ou a sílaba é breve, e ela tem um tempo, portanto, ou ela é longa, ela tem dois tempos. É só isso. E você pode chegar à loucura se você abrir um livro de métrica grega, porque o que se faz com essas duas unidades é uma coisa impressionante. E como é que a gente pensa isso? Justamente o que nós teríamos é a sílaba breve, pá, e a sílaba longa, pá. Então, por exemplo, o exâmetro que eu mencionei, ele é feito de hexa, 6, metra, metron, metra no plural, que significa unidade. Mas 6 unidades de quê? De dátilos. Né? O dátilo que é muito conhecido, exatamente, que é dactylos, né? É o dedo. E claro que assim, isso será mais visível numa pessoa ou noutra, né? Não vai ser igual. Mas a ideia é justamente o dátilo, ele se abre por uma sílaba longa, seguida de duas breves. Seria o nosso dedo, né? Tem um corpo mais longo, um corpo mais breve e chega no final mais breve também. Então, quer dizer, o desenho do dedo de cada um vai ser diferente, mas a ideia, né, é essa. Então, o que nós teríamos? Pá, pá, pá. Quer dizer, esse é o dátilo. Então, se você diz é um exâmetro, o que nós temos é pá, 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 6 vezes. E se nós temos 15 mil versos hexamétricos, é mais ou menos esse ritmo o tempo todo. Tem uma pequena variação.
o exâmetro admite que duas breves possam equivaler a uma longa, dependendo do que acontece com as sílabas no verso, a prosódia, como a gente diz. Aí você tem pá, pá, né? As duas longas. Então, mas veja, uma pequena variação. Tá? Agora, na América, por exemplo, tem um metro que dá completamente outro ritmo, e é o dátilo invertido, que é o anapesto, que é pá, 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 já muda completamente. Então, Professora, nós vamos ter que chegar no Ditirambo. Desculpa, não, tudo isso é claro, mas super veja, importante. só para fechar aqui, né, quando nós falamos de cultura da canção, acho que isso dá uma ideia, né, assim, da complexidade, da diferença de funcionamento, do ponto de vista de como, né, funciona uma cultura da escrita, e de como o ditirambo, como canção, ele não existe isolado, ele não existe sozinho, mas ele existe dentro de um caldo e de uma cultura, que é uma cultura, né, da performance, da canção e da música. Aí vai se nutrir disso. Claro, e fica bem evidente que existe toda uma percepção, né? Um imaginário diferente, né? Que está atento para esses ritmos, né? Bom, buscando essa definição, né? Muito complexa, eu vi que no tratado sobre a música do Plutarco ainda existe um debate sobre alguns poemas, porque ele diz se seriam ou não ditirambo por se tratarem de temas heróicos que comportam ação. E outra definição é do Zimmermann. O novo conteúdo e a nova forma que Arion deve ter introduzido no gênero de tirambo consistiu no fato de que ele abriu o conteúdo meramente dionisíaco dos ditirambos de cantos cultuais, no retorno da vegetação na primavera, e que recebeu no gênero histórias mitológicas de heróis, ou talvez ampliando para o hino e a narratio. Esse é o Zimmermann do The Oxford Classical Dictionary. Queria que a senhora falasse, existe como abarcar todas essas mudanças que o gênero comporta? Um dos nossos grandes problemas para definir o de tirambos, o de tirambo, é justamente ele é um gênero que vai mudar tanto e sempre, né, vai se inovar tão frequentemente que é basicamente impossível definir o ditirambo. Existe um livro chamado The Hidden Chorus, né? O coro oculto, né? O coro escondido. Veja o subtítulo: Ecos do gênero na lírica trágica. É um estudo da Laura Swift, né? De 2010. Esse é mais recente, que se insere no que é uma das principais, digamos, rotas de estudo da tragédia hoje em dia, que é justamente as relações dos cantos corais com a tradição da Mélica, né? Que na sua modalidade coral, Afonso, nós podemos dizer, era absolutamente teatral e espetacular antes do teatro, porque é, inclusive, a Mélica coral aquela que chama um sentido que não é um sentido, em princípio, em cena na cultura da canção, o sentido da visão. A Mélica coral, ela exigia que o poeta, inclusive, fosse um corodidáscalos, um mestre do coro que não só compunha a poesia, mas preparava a dança. E nós temos claros indícios de que havia a roupa da performance, que havia o figurino da performance, havia a coreografia, a escrita da dança, ou seja, o desenho da dança. Tá? Então, a Laura Swift faz esse livro que é excelente, em que ela vai estudar como várias espécies ou subgêneros de Mélica entram na tragédia, porque é claro que os cantos corais da tragédia estão vindo de onde? A tragédia só surge para nós com Ésquilo em 472 a.C., mas ela já surge com os cantos corais. De onde eles vieram? Eles vieram da tradição da Mélica coral. E você percebe isso, inclusive, porque você percebe espécies específicas sendo elaboradas dentro da tragédia.
E ela vai estudar várias. Tá? Ela vai estudar o Peã, o Epinício, o Himeneu, o Partênio, o Treno, e na introdução ela diz, e não vou estudar o Ditirambo. Por quê? Como é que eu posso estudar algo que nós não conseguimos definir o que é? E que nós não conseguimos entender o que é? E num certo momento ela diz, os estudiosos falharam miseravelmente na tarefa de definir o ditirambo. Você está trazendo aqui alguns estudiosos, como o Romero, tá? Francisco Romero, o Zimmermann, mas, por exemplo, a visão que eles falam da evolução de um ditirambo cultural e um ditirambo literário, isso é extremamente contestado. Está muito longe de ser alguma coisa que possamos, de fato, afirmar. Né? Dizer, o ditirambo largamente nos escapa. Largamente nos escapa. Mas aconteceu, por exemplo, em Alexandria, eles fazerem um livrinho e escreverem ditirambo por cima? Foi isso? Então, aconteceu. Escreverem ditirambo por cima, quer dizer, escreverem como título, né? Acho que é isso que você... aconteceu. E é isso que pode nos desnortear. Os únicos ditirambos que nós temos, de fato, excluindo um fragmento, que é um hino a Deméter, não é bem um ditirambo, de Laços de Hermíone, que teria sido uma figura importantíssima nessas inovações do ditirambo, né? Ele que teria dado à dança do ditirambo aquilo que seria um dado específico, a dança circular. Nós só temos esse hino que tem 3 versos, desse tamanhozinho. O que nós temos de ditirambos são os ditirambos de Baquílides e os ditirambos de Píndaro. Quando nós falamos em Baquílides e Píndaro, nós estamos falando do final do período da cultura da canção. Tudo que veio antes para nós está perdido. No caso de Baquílides, era um poeta quase desconhecido. Os dois estão ali, digamos, em 518, 520, nascendo, e morrendo em torno dos 450. Ou seja, a vida adulta dele está toda no século V, na primeira parte do século V, na primeira metade do século V, ainda na cultura da canção, mas que já vai se encaminhando, né, para o seu fim. Baquílides era um poeta largamente desconhecido até o século finalzíssimo do século XIX, 1896, 97, quando um papiro no Museu Britânico, descoberto ali, revelou mais de 1000 versos do poeta, de quem a gente tinha pouquíssimos, poucas dezenas. E esse papiro traz um conjunto que vai do número 15 ao 20, precedido por uma palavra que é ditiramboi, né? Ditirambu, na verdade, porque é ditirambu, Baquílides, quer dizer, os ditirambos de Baquílides. Né? E é legível. Se você entrar na internet e puser papiro do Museu Britânico no Google, você chega, é muito interessante porque eles têm uma maneira de projetar que você consegue ver o papiro todo aberto, uma coisa difícil, e ele está em boas condições, e o heading, o title, né, o título, é ditirambos. Então está identificando aquilo que vem ali como ditirambo. O que você tem ali? Canções de narrativa mítica, ou seja, a narrativa mítica dentro da tradição mélica de metro e de ritmo. É isso que você tem ali. O que, por exemplo, nós não temos ali? Salvo por uma exceção que confirma a regra, Dioniso. As narrativas míticas dos ditirambos de Baquílides não são dionisíacas e não se ligam a Dioniso, salvo pela exceção do ditirambo 19, que, claro, como todo mundo brinca, confirma a regra.
Esse conjunto é um conjunto bastante legível, bastante nítido. Eu traduzi um deles, está publicado na antologia Lira Grega, publicada pela Edra, que sai agora em segunda edição no ano que vem. Né? Aliás, vai sair bilíngue, né? O que é ótimo. Mas o outro poeta é Píndaro. De Píndaro, nós temos um conjunto identificado como ditirambos, e veja, não só nos papiros, porque no caso de Píndaro são sobretudo papiráceos, não só nos papiros, mas também nos testemunhos antigos que referem aquelas canções. Porque é sempre bom lembrar que nós não temos só, digamos, papiros. Né? Quando temos papiros, nós muitas vezes sabemos das canções, inclusive não tendo fontes das canções propriamente, por causa do que os antigos falam das canções dos poetas. Então, nós sabemos que existiu, que o poeta compôs aquela canção, mas nós muitas vezes não temos os textos. E às vezes nós temos uma fonte que traz a canção e também as referências a ela. Pelas referências e pelo que nós temos nos papiros, são ditirambos, mas são completamente diferentes dos de Baquílides. E os dois poetas são contemporâneos, e os dois poetas são contemporaneamente editados em Alexandria. E eles colocam como ditirambos conjuntos de canções muito diferentes entre si. Uma das diferenças, no caso de Píndaro, é que elas têm um elemento mais ritualístico, elas têm um elemento mais... e elas têm uma ligação com Dioniso. Então, como é que pode, né, que aquelas sejam ditirambos e também as de Baquílides? Né? Quer dizer, parece que no caso de Baquílides, pode ser que os alexandrinos tenham, né, editado como ditirambos canções que eles não conseguiam situar em nenhuma outra categoria, mas que tinham um elemento que já era destacado, você destacou, inclusive, algumas vezes, e era destacado por Platão, por exemplo, como um elemento do ditirambo, que é a narrativa. Né? Platão, na República, vai falar disso, a recepção vai ler como uma ortodoxia, não é? Ele diz que a narrativa é, sobretudo, um traço do ditirambo. Ele não diz que a narrativa esgota a definição do ditirambo. Tá? Mas está lá a narrativa mítica, narrativa heróica ou mítica, e talvez eles tenham chamado essas canções de Píndaro de ditirambos, porque é um conjunto de canções que frequentemente faz referência a Dioniso. Agora, o nosso outro problema também, mesmo para comparar esses dois, Afonso, é que enquanto os ditirambos de Baquílides são legíveis, os de Píndaro, eles podem ser até longos. Tem um papiro que, se não me engano, tem mais de 50 versos, mas eles são extremamente lacunares. Uma palavra aqui, uma palavra ali, e até, muitas vezes, a referência dionisíaca é uma possibilidade, a gente não pode afirmar, pelo menos no texto que se preservou. Então, assim, conseguimos estudar os ditirambos de Baquílides? Sim. Conseguimos estudar os ditirambos de Píndaro? De uma maneira muito limitada. Conseguimos, mas de uma maneira muito limitada. A senhora quer explodir minha cabeça, né? Porque até onde todo mundo sabe, o Aristóteles, inclusive, diz que a tragédia teria surgido no ditirambo, né? Mas como eu brinco com os meus alunos, Aristóteles sabia tanto sobre a origem da tragédia quanto eu. Sim, claro. Ele está já no fim, né? Bom, é uma Isabel, especulação. Né? Uma especulação. A Isabel Castiajo, ela coloca isso, né? Que isso me chamou muito a atenção, que lá na Grécia clássica, para as grandes dionisíacas eram necessários 28 coreiros. 20 para ditirambos, um para cada um dos 3 poetas trágicos e um para cada um dos 5 cômicos, ou seja, 20 para os ditirambos é um número muito maior, né? Ou seja, existe uma certa importância também disso. Quer dizer, a gente está falando de um gênero que é meio solto, né, fluido, mas que ao mesmo tempo ele estava lá e super importante, né? Gastavam bastante dinheiro com ele, vamos dizer assim. Sim, não, em nenhum momento eu estou dizendo que ele não é importante, quer dizer, isso é que torna o mistério ainda mais
intrigante. Como é que um gênero que era extremamente popular vai ter uma sobrevida incrível, porque o ditirambo, ele está ali, né? Nós temos referência ao ditirambo, a primeira referência ao ditirambo é de um poeta chamado Arquíloco, não sei se te é familiar, que é um poeta que vive entre 680 e 640 a.C., na Ilha de Paros. E é um poeta elegíaco e jâmbico, mas é dele que nós temos a primeira. É nele que nós encontramos, num fragmento dele de 2 versos, que é um fragmento jâmbico, que nós encontramos o primeiro uso da palavra ditirambo. Né? Um fragmento em que ele diz o seguinte: pois do senhor Dioniso sei liderar a bela canção, e o termo grego que ele usa é melos, sei liderar a bela canção, o ditirambo, o censo pelo vinho fulminado. Então você tem aqui o elemento, uma série de elementos interessantes. A ligação com Dioniso, que vai ser uma das coisas mais repisadas pelos antigos, mas que é problemática, porque você tem o único conjunto mais bem preservado de ditirambo nosso, não tem Dioniso, então você já tem um problema aí. Mas também o ditirambo muda muito, e Arquíloco está aqui, Baquílides está lá na frente, séculos adiante, então a gente não sabe o que pode ter acontecido. Você tem a ideia do liderar, lembra, o próprio Aristóteles fala, né? O solista do ditirambo, a ideia do líder, né? O liderar da canção, você tem a ideia do vinho. Né? Então, veja, esse é o primeiro uso. Quer dizer, E isso da atesta fulminação para divina, nós né? que nós estamos aqui em meados da fulminação, que faz pensar na mitologia toda, em torno da tradição mítica, não gosto de mitologia, na tradição mítica em torno de Dioniso, o nascimento de Dioniso, que o ditiramba é muito associado ao nascimento especificamente do deus. Né? E veja, isso no meio do século VII a.C. Então isso significa que nós temos performance de ditirambos aqui, lá numa ilha de Paros, no Mar Egeu. Né? Quer dizer, e tudo que nós vemos de testemunhos mostra que o ditirambo era uma febre. Em Atenas, você tem toda a razão, só o que se gastava de dinheiro, de recursos humanos, de organização, porque você tinha que preparar esses coros para performance nas grandes Dionisias. E esses coros eram coros que somavam coros de 1.000 pessoas. Né? Quer dizer, é uma enormidade inacreditável. Mas o que sobrou de testemunho disso? O que sobrou de concreto isso para nós? Absolutamente nada. Então, é uma enorme dificuldade. É uma enorme dificuldade. Agora, o que nós temos de interessante? O ditirambo não só tem essa força enorme, e vai ainda em Roma, na Atenas romana, já sob domínio romano, você continuava a ter o ditirambo, a performance de ditirambo. O dado importante é que era uma competição, mas não era uma competição como a tragédia, que era entre Ésquilo, Sófocles e Eurípides, por exemplo. Era uma competição entre membros das diferentes tribos, né? Que compunham ali o cenário ateniense. Então, o ditirambo tinha um potencial de, digamos, união da comunidade na performance, representada por homens, meninos, muito grande. Né? O mais recente estudo sobre o ditirambo é um estudo da Bárbara Kowalski e do Peter Wilson. Chama-se Ditiramb in Context. Esse eu não tenho o livro ainda, né? Mas foi publicado em 2013. Esse é um estudo, assim, muito detalhado do ditirambo, e que vai mostrar como o ditirambo nos escapa, não porque ele seja confuso, mas pela sua incrível capacidade de mutabilidade, inovação e, portanto, de sobrevivência, de longevidade. Né?
e o seu tremendo potencial cívico, político, cultural, musical. Porque o Dithirambo, no século IV, ele está no cerne de uma revolução na música grega, né? Que é um dos assuntos mais quentes nos estudos de música, a revolução que teria acontecido na música grega justamente com o Dithirambo. Outro elemento que me chamou a atenção é que eram 50 homens e 50 jovens, né? Então talvez tenha aí um processo mesmo pedagógico, não sei, alguma coisa. Tem como, porque de fato, quer dizer, quando a gente diz que numa cultura da canção tudo acontece pelo canto, pela voz e pelo ouvido, isso significa que cantar é ser parte da comunidade. E nesse sentido, a poesia, como canção e canto-dança, ela é instrumento de paideia, de formação. Então, meninas, meninos, mulheres, homens, todo mundo cantava e dançava. Como é que eu cultuo, né, os deuses? Como é que eu, né, celebro a cidade? Quer dizer, o canto-dança é alguma coisa da vivência cotidiana. Né? Portanto, não estranha que nós vejamos essas especificações que apontam para uma vivência coral, né, desde a infância. Né? Isso se atesta largamente, né, em todo esse mundo da cultura da canção. Né? Quer dizer, a importância da coralidade, da existência na coralidade. A educação feminina, por exemplo, o que nós chamaríamos de uma educação feminina antes de fato, nós temos uma sistematização disso no mundo helenístico, se dava na vivência em associações corais, dentro das quais você, cantando as canções que trazem as histórias importantes do passado, os valores importantes da comunidade, eu vou introjetando, isso tudo vai ficando introjetado em mim. Eu vou, portanto, entendendo cada vez mais quem eu sou e qual é o meu papel nessa comunidade. Então, assim, alguma coisa assim, crucial, né, na formação grega nesse mundo. Né? Porque até Safo tinha umas músicas para moças casadouras, né? Uma coisa assim, não é? Não, a Mélica de Safo é uma Mélica que se conjuga justamente a uma associação coral do que nós chamamos parthenoi. Parthenos é a moça púbere ainda não casada. É um estágio transitório, porque a existência feminina no mundo antigo, ela só é socialmente reconhecida a partir do casamento. Então, antes disso, você tem uma fase inicial, a infância, dentro da casa da mãe, e aí você tem uma fase transitória, que é essa, né, entre uma casa e outra, a casa da mãe e a casa do marido. O Partenon, essa palavra que a gente usa tanto, significa literalmente a casa da Virgem, porque a Atena é a deusa que jamais se casa. Então, ela é sempre a Parthenos, né, sempre virgem. Então, a Mélica de Safo, ela se dava justamente, Safo, por todos os melhores indícios, era líder de um grupo coral composto de parthenoi. Ora, se o ser feminino só existe neste mundo, socialmente, a partir dos papéis sociais, né, de esposa e de mãe, no casamento, então, aquilo que é a paideia feminina, a formação feminina, está ligada à preparação para o casamento. Então, sim, inclusive do ponto de vista da preparação para a existência erótica no mundo do sexo. Né? Porque não tem aqui essas ideias da virgindade associada à castidade, pureza, elas não se colocam aqui. É simplesmente participa do mundo do sexo ou ainda não participa do mundo do sexo. Né? Então, mas isso que nós temos em Safo, nós temos em Esparta,
né, associadas a um poeta chamado Alckmin, que era líder de um coro de meninas, né, que é do mesmo tipo. Né, e veja que a própria palavra corós, de onde vem a nossa coro, é uma palavra que significa dançar e também cantar, mas não necessariamente. Né? A Terpsícore é a deusa da dança, mas não necessariamente do canto junto com a dança. A deusa do canto junto com a dança, que é referida como a deusa do teatro, das musas, é a Melpomene, porque Melpomene vem de Melpomai, que significa justamente cantar, dançar, que é a Molpe, que é o canto-dança. Então, veja que a dança está no cerne da palavra, que eu acho, talvez eu esteja errado, Afonso, mas eu acho que no nosso imaginário, quando a gente fala coro, pensa-se mais em vozes do que num conjunto que dance. Né? Que legal, eles eram muito animados, né? Bom, vou lançar um desafio assim para a senhora, né? Uhum. O Eric Kizapo, ele diz assim: não é com frequência o bastante que se pensa no ditirambo como um gênero teatral com uma tragédia. Uhum. Originariamente, uma coreografia coral de dimensão cultual, cantada em procissões ou em sacrifícios em honra a Dionísio, o ditirambo veio a ser associado no século V com o teatro de Dionísio em Atenas, onde a cada festival das Dionísias 20 tirambos eram executados por coros de 50 homens ou de 50 garotos, todos dançando para a música dos auloi em círculos em torno do altar de Dionísio. Bom, tudo isso a gente já viu, né? Mas eu queria ressaltar essa questão do coro, da música, como a gente está falando da dança, que de certa forma a gente vai ver muito no Ésquilo, por exemplo, né? Que a gente diz que o Ésquilo é mais narrativo do que depois se consolidou, sei lá, por exemplo, com Sófocles. Então, queria que a senhora falasse um pouquinho dessas permanências, digamos assim, que são diferentes, né? São elementos diferentes, mas fica um elemento narrativo na tragédia também, não? Sim, quer dizer, eu acho que eu diria, eu posso estar errada, que o ditirambo ele pode ser, digamos, teatral no mesmo sentido que a mélica coral, como um todo é teatral, porque você tem uma dança que é uma dança pensada em articulação com a canção que se canta ali. Você tem o líder, não existe coro sem líder, tem sempre dentro do coro o corifeu ou a corego, né? Tem sempre ali a figura do líder. Isso tudo já está na tradição da mélica coral, não só no ditirambo, em todos os gêneros que nós conhecemos de mélica coral, e são muitos. Tá? Isso é da mélica mais largamente. Tá? A narrativa mítica é um problema, porque, veja, isso ficou muito associado ao ditirambo por força do testemunho de Platão. Mas, assim, nós temos um poeta chamado Estesícoro. Olha o nome dele. Estesícoro. Esse Corodos final não está ali por acaso. Né? Os testemunhos dizem até que esse seria um nome artístico, né? Que significaria, literalmente, aquele que estabeleceu o coro. Quer dizer, as canções de Estesícoro são só canções de narrativa mítica. Só canções de narrativa mítica. É mélica, mas é uma mélica completamente diferente da de Safo, da de Píndaro, de Anacreonte. Por quê? Porque as canções são míticas. Muitos chamam de mélica epicizante. É como se fosse, digamos, o que é a épica, porque a matéria é só mítica, só que nos metros da mélica e na modalidade de performance que traz a dança. E eram canções, Afonso, para você ter uma ideia, quanto mais ou menos tem uma tragédia? 1.500 versos, 1.400 versos. As canções de Stesícoro chegavam a 1.300, 1.400, 1.600 versos. Então, você associar a narrativa ao ditirambo
também, quer dizer, você não está dizendo nada de específico no fundo. Você está dizendo algo sobre o ditirambo, mas você não está conseguindo ainda pegar o ditirambo nas mãos. Porque, bom, Mélica, a narrativa na Mélica coral, ela é um elemento, inclusive, constitutivo, porque nos outros poetas, em que a narrativa mítica não é tudo que a canção tem, não está no primeiro plano, ela é um dos elementos de composição. Assim, de um modo geral, em todas as espécies, as mais variadas de mélica coral que nós temos, você vai encontrar narrativa mítica como um dos elementos. Por exemplo, nos famosos epinícios, que são as canções que celebravam as vitórias dos jogos, né, os vitoriosos nos jogos. Ora, como é que eu elevo o vitorioso no jogo? Aproximando da figura de um herói. Então, todas as canções epinícias, elas têm narrativa mítica. Então, assim, a narrativa mítica é um componente, assim, absolutamente, assim, quase que 100% presente na mélica coral. Então, ela não define o epinício. É claro que o elemento mítico, depois, a matéria mítica é a matéria da tragédia. E o modo narrativo, ainda que a tragédia encene e não narre, ele ainda parece se fazer mais presente em Ésquilo, que de fato está mais ainda, digamos, é um homem do final da era arcaica e o começo da era clássica. Então, há alguma coisa que a gente diz de mais arcaizante, no sentido de que há alguma coisa que ainda remonta à tradição mais antiga. Né? Então, essa percepção, né, de algo mais narrativo em Sófocles, diferentemente do que você parece sentir quando lê Sófocles e Eurípides, né, é porque ele parece realmente ainda mais ligado a essas tradições. Né? Agora, digamos, isso quer dizer que Ésquilo esteja dialogando com o Ditirambo? Não, porque na verdade o Ditirambo é contemporâneo de Ésquilo. O auge do ditirambo em Atenas parece ter sido justamente essa virada do século VI para o V, que é o final da era arcaica, começo da era arcaica, o final da cultura da canção. São esses coros, 50, né, 20 coros de 50 pessoas, quer dizer, você tem 1000 pessoas ali em performance, dançando em círculos e com narrativa heróica. Mas isso tudo, de tirando como a tragédia, eles estão se alimentando do que veio antes, da tradição, da grande tradição de canção coral que veio antes. Então, dá para estabelecer uma ligação entre Ésquilo e Ditirambo? Até por falta de material. Não dá, e na verdade não é necessário, porque não é daqui do Ditirambo que está vindo isso que a gente acha em Ésquilo. Na verdade, é de uma tradição maior e, séculos mais antiga. O mais antigo poeta coral que nós temos é Alckmin, que ainda é um pouco mais antigo do que Safo. Ele estava já ativo, apresentando os seus coros nos festivais públicos, cívico-cultuais em Esparta, em 620 a.C. Então, quando você chega em Ésquilo, você está em 472, você tem, né, séculos de tradição em que Alckmin já estava bebendo também, porque é claro que vem antes dele, é que a gente não, como é cultura da canção, se não sobreviveu, nós não temos. Né? Professor, um prazer falar com a senhora, muitíssimo obrigado, incrível seu trabalho, brilhante. Eu queria que a senhora desse uma finalização para o nosso estudo, né? E também alguma dica, se a senhora quiser ainda recomendar algum livro, alguma leitura que o pessoal possa fazer, por favor. Bom, eu vou agradecer, claro, muito essa oportunidade de te conhecer e de conversar sobre esse gênero tão misterioso que é o ditirambo, né? E que é um prato cheio para quem gosta de problemas de definição, porque você pode se divertir muito, né, com esse gênero. Para aqueles que têm interesse em conhecer, né, um pouco o que nós temos de mais concreto desse gênero, os poetas Baquílides, Píndaro,
né? Nós tem a tradução do Carlos de Jesus de todo o Baquílides, né? E aí ele tradução com algumas notas que ajudam, inclusive, a compreender, é acesso livre, chama-se Baquílides, Odes e Fragmentos, ela está em Open Access, né? Tem um trabalho, uma tese defendida, né, só para lembrar que o ano, acho que é 2009, não, 2017, né, uma tese defendida pelo Leonardo Teixeira de Oliveira, orientada pela Paula Correia, que foi minha orientadora, minha colega, né, na Universidade de São Paulo, sobre os ditirambos de Píndaro. Então, tá no banco de teses da USP também, se você colocar Píndaro, Oliveira, banco teses USP, você chega lá, né? E aí você pode, eles sempre vão falar um pouco sobre esse gênero, vocês chegam lá e podem, né, estudar alguma coisa a respeito. No meu Lira Grega, né, que é de 2013, não está esgotado, mas enfim, está ainda disponível. Quem quiser aguardar, né, tem a segunda edição no ano que vem. Também, como eu traduzo um ditirambo de Baquílides, eu falo um pouco do gênero ali. E, claro, para quem quiser ir mais fundo, eu vou recomendar o melhor trabalho, né, sobre isso, que é justamente o livro que eu mencionei, o Dithyramb in Context, da Bárbara Kowalski e do Peter Wilson, né, que saiu pela Cambridge University Press. Porque realmente, assim, tem muitos trabalhos sobre o ditirambo, mas como é muito misterioso, é muito controverso, então você lê uma coisa e você acha que você está num caminho, aí você vê que tudo aquilo que você está lendo é só uma possibilidade, e tão boa quanto outras. Então, eu acho que um livro de revisão como esse, que realmente avança, seria a leitura mais indicada. E, claro, tem o Harrington, que eu falei no começo, sobre a cultura da canção, o Poetry into Drama. A editora Minema, deve estar preparando, né, e talvez isso saia o ano que vem, uma introdução à literatura grega antiga. E ali também haverá material, digamos, mais amigável, né, num formato amigável para todos que se interessam. Haverá material certamente sobre o ditirambo. Eu escrevi um pouco sobre isso ali, e os colegas que falaram de tragédia certamente passam por isso. Tudo que é sólido desmancha no ar, né? Esse é o nosso trabalho, né? Sim. Bom, professora, muitíssimo obrigado. A senhora é brilhante, parabéns. Muito obrigado. Imagina, muito obrigada. Espero que tenhamos outras oportunidades de conversar, Afonso.